Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Aqui quem fala mais uma vez é o Leandro Barros. Venho trazer mais um áudio do dia, uma palavra tremenda que eu estava aqui lendo agora. Eu estou lendo o livro de Ezequiel, mais uma vez, na minha leitura total da Bíblia, né? Estou agora no livro de Ezequiel. Recomendo para que os irmãos façam isso. Leiam a Bíblia por inteiro. Eu já li algumas vezes e agora estou indo para mais uma vez, terminando mais uma vez, e eu estou no livro de Ezequiel agora, um dos livros que eu gosto muito, porque é um livro que traz palavras duras, e palavras duras, elas são as melhores para nos consertar. Peço para que os irmãos abram em Ezequiel 12, versículo de 21 até o 28, que diz assim: O Senhor Deus falou comigo assim: Homem mortal, por que é que o povo de Israel repete esse provérbio? O tempo passa e as profecias não dão em nada. Agora diga a essa gente aquilo que eu, Senhor Deus, penso a respeito disso. Eu vou acabar com esse provérbio. Ele nunca mais será repetido em Israel. Diga isto: o tempo chegou e o que foi dito está se cumprindo. Não haverá mais visões falsas, nem profecias enganadoras no meio do povo de Israel. Eu, o Senhor, falarei, e o que eu disser acontecerá. Não haverá mais demoras. Povo rebelde, vocês ainda estarão vivos quando eu fizer o que eu prometi. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor me disse: Homem mortal, os israelitas pensam que as visões que você tem e as suas profecias são a respeito de um futuro que está longe. Por isso, diga a eles o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Não haverá mais demoras. O que eu disse vai acontecer. Eu, o Senhor Deus, falei. Amém, meus irmãos? Então, para aqueles que não entendem a palavra, ou para aqueles que usam a palavra somente para adequar ela às suas vidas, ou seja, não querem viver o que ela realmente manda, mas usam a palavra para dar uma ajeitadinha na sua vida, essas pessoas, elas pegam uma palavra dessa e elas enganam um monte de gente. Muitas pessoas também que estão focadas somente no seu cônjuge, muitas vezes pegam a palavra de Deus, aí fazem assim: Senhor, fala comigo se o Senhor vai restaurar meu casamento. Vamos dar um exemplo. Estou falando de casamento, mas serve para muitas outras coisas que você deseja e está buscando no Senhor. Mas vamos dizer que a pessoa ela fale isso. Aí ela vai e abre a Bíblia. Aí cai aqui, nesses versículos de Ezequiel, que onde diz assim, no 22, Homem mortal, por que é que o povo de Israel repete este provérbio? Olha o provérbio: o tempo passa e as profecias dão em nada. Aí o 23, Deus fala o seguinte: agora diga a essa gente aquilo que eu, Senhor Deus, penso a respeito disso. Aí ele vai falar o que ele pensa. Eu vou acabar com esse provérbio, ou seja, as coisas vão se cumprir. Ele nunca mais será repetido em Israel. Diga isto: o tempo chegou e o que foi dito está se cumprindo. Aí, já era.
os oportunistas, né, pegam essa passagem e dizem, Deus está dizendo que seu casamento vai ser restaurado, porque o tempo chegou e o que foi dito está se cumprindo. Seu casamento já está sendo restaurado. Ou aquela pessoa que abre a Bíblia só para ouvir do seu casamento, né? Não abre a Bíblia para ouvir o que Deus quer falar, que é de salvação, porque a Bíblia ela fala de salvação. Ela pega esse versículo, né? Ela que sempre, como o provérbio lá que o povo de Israel usava, né? O provérbio era esse: o tempo passa e as profecias dão em nada. E a pessoa que já está há muito tempo falando, poxa, Senhor, eu estou orando e nada acontece. O Senhor disse que ia restaurar e nada acontece. Aí ela pega a Bíblia e abre num versículo desse, ela fala, aleluia, Deus vai restaurar meu casamento. Que aqui no 23 diz que o tempo chegou e o que foi dito está sendo cumprido. Meus irmãos, a palavra aqui, ela tem um outro sentido. Ela está dizendo o seguinte, que Deus já tinha profetizado através do profeta que ia colocar todos eles no cativeiro, que ia puni-los pelos seus pecados, mas eles não acreditavam nisso. Aí, agora aqui Deus fica zangado de tanto eles usarem esse provérbio que é o tempo passa e as profecias não dão em nada. Ou seja, o que Ezequiel está falando e os outros profetas falaram não dão em nada. Nós nunca vamos ser punidos, porque Deus é conosco. E aqui Deus vem e fala assim, o tempo chegou. E o que foi dito está se cumprindo. É só você ler os versículos a partir do 1, que você vai ver que o negócio começa a dar ruim. Então, meus irmãos, cuidado com esse negócio de pegar a Bíblia e usar a Bíblia em prol do que você quer ouvir sobre que o seu casamento vai ser restaurado. Tome muito cuidado. Assim como eu expliquei a questão daquele versículo da glória da segunda casa será maior que a primeira, eu já vi canais de restauração pregando que Deus está falando isso do casamento. Deus está falando da glória do templo do Espírito Santo, da restauração espiritual. Ele não está falando de casa física, de família, ele está falando de restauração espiritual, se voltar para o Senhor, ter uma santidade no Senhor. E a mesma coisa eu digo aos irmãos. Deus está avisando, se santifiquem, priorizem ao Senhor, deixe as outras coisas de lado, deixe o acréscimo, busca primeiro ao Senhor. Mas as pessoas estão fazendo o quê? Estão buscando o acréscimo. E Deus está falando, busca ao Senhor, os fins dos tempos estão chegando, prioriza as coisas do Senhor, anuncia o meu evangelho. O que as pessoas estão agarradas? Na restauração do casamento. Eu quero meu marido de volta, porque sem ele eu não vivo. Eu quero a minha esposa de volta, porque sem ela eu não vivo. Beleza, você pode até não viver sem a tua esposa. Agora eu te digo, morrer sem Jesus é muito pior. Então, prestem atenção. Você que está tão agarrado nesse negócio de restauração de casamento, que já nem acredita mais que Jesus vai voltar. Na verdade, nem pensa nisso. E o pior, nem fala isso para ninguém mais, que era o que deveria estar fazendo, para que as pessoas se arrependam. Meus irmãos, eu sempre falo para vocês, Deus me usa para falar isso para vocês a todo tempo. Deixa esse negócio de casamento nas mãos de Deus e vai anunciar que o versículo 23, que o 22 e o 23 diz. 22 diz que o povo dizia que o tempo passa e as profecias dão em nada. Ou seja, as pessoas não estão acreditando que Jesus vai voltar, porque já tem mais de 2000 anos e ele não voltou. Mas o 23, Deus dá um alerta, Deus diz, o tempo chegou e o que foi dito está se cumprindo. Meus irmãos, tudo está se cumprindo. Nós podemos ver esse convite aí. Não tem médico, não tem cientista, não tem especialista, ninguém acha a cura. Com a tecnologia avançada do jeito que está, homem indo para a lua e ninguém acha a cura.
Meus irmãos, anunciem o Evangelho. Deixe esse negócio de casamento de lado. Pare de sofrer pelo marido e pela mulher que está longe de casa e vá sofrer pelas almas que estão perdidas. E se bobear, até a sua também está perdida. Abram os olhos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele agirá. Deixa que Deus age na tua causa, no teu casamento, na tua mulher, no teu marido. Vá agir nas causas do Senhor, porque Deus está avisando que o tempo chegou e o que foi dito está para se cumprir. Deus no 25 ele diz o seguinte: eu sou o Senhor e falarei, e o que eu disser acontecerá. Não haverá mais demoras. Aí ele completa com algo que até me assustou, meus irmãos. No 25 ele ainda diz: povo rebelde, vocês ainda estarão vivos quando eu fizer o que eu prometi. Eu, o Senhor Deus, falei. Ou seja, Jesus vai voltar, o povo rebelde vai ver, mas não vai subir. Deus que me livre. Deus que me livre eu ser um desses que está no meio desse povo rebelde. Que os nossos corações eles possam se voltar para o Senhor, meus irmãos. Porque a volta de Jesus ela está próxima. E o próprio Satanás continua distraindo pessoas, fazendo pessoas buscarem por suas causas impossíveis, mas ninguém quer saber de buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Deus tem me levantado para falar isso para os irmãos, e eu estou aqui, que a palavra de Deus diz: se eu avisar tu do pecado do homem e tu não avisar e ele morrer nesse pecado, o sangue dele eu requererei de ti. Porém, se você o avisar e ele morrer, ele morrerá, mas o sangue dele eu não requererei de ti. Eu estou aqui para falar isso para os irmãos. Versículo 28 diz assim: por isso diga a eles o que eu, Senhor Deus, estou dizendo. Não haverá mais demoras. O que eu disse vai acontecer. Eu, Senhor Deus, falei. Vocês têm dúvida que Jesus vai voltar? Eu não tenho nenhuma. É por isso que eu já deixei o que me atrapalhava a me entregar totalmente ao Senhor de lado, que era a busca incessante pelo meu casamento. E já entreguei nas mãos do Senhor, porque eu entendi que tem almas precisando de que eu anuncie esse evangelho, que ninguém ou quase ninguém mais está anunciando. Principalmente os canais de restauração. Só estão anunciando que você tem que campanhar pelo cônjuge, que a sua família é o que Deus mais quer para a sua vida, e não é. O que Deus quer é que você entenda que não haverá mais demoras e que se você não se santificar, vai acontecer e você vai ser chamado como um povo rebelde, porque buscou mais o que você quer do que o que Deus preparou para você. Jesus disse: eu vou, mas vou preparar lugar para vocês. Mas o que vocês estão fazendo, irmão? Vocês estão buscando as coisas daqui do mundo. Estão buscando a felicidade no casamento. Estão buscando sucesso no trabalho. Vocês estão buscando o chamego do marido, da mulher, sendo que Jesus tem algo muito melhor para nós. Então que nós tiremos o foco do que mais nos atrapalha hoje. E não adianta vocês dizerem que não, mas o que mais atrapalha vocês hoje é essa obsessão pela restauração do casamento. Liberte-se disso. E eu termino com o versículo 28, quando Deus fala para o profeta: diga a eles o que eu, o Senhor, estou dizendo. Não haverá mais demoras. O que eu disse vai acontecer. Eu sou o Senhor Deus e falei. Amém, meus irmãos? Recado dado. Creiam nesta palavra porque ela é verdadeira. Que Deus abençoe os irmãos e não usem a palavra em prol do seu consolo. A palavra ela não é um analgésico, ela é a cura. Então se cure. A palavra de Deus ela diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.